A gente precisa lembrar que a obra, para ela estar 100% regular, ela passa por alguns processos. Eu sempre falo que a obra não é só ali o que você vê. A obra está muito antes dali, né? Começa lá na prefeitura, a gente dá a entrada no processo e começa a fazer a obra. Junto com a obra, o correto é a gente já dar entrada no INSS e na Receita Federal. Bem colocado, bem ponderado, Fernanda. Se a gente inicia o processo de aferição da obra já de início, nós estamos falando de obra comum de alvenaria, algo na faixa de 72%, e se ela for mista, estrutura de madeira ou metálica, estamos falando aqui então de até 90% de redução. Correto, mas se não fizer, se o cliente não fizer no início da obra, não precisa entrar em desespero, ainda conseguimos fazer. Exato. Se o cliente pode optar por fazer no meio da obra, ele vai pagar algumas multinhas de retroativo, né, pelo período retroativo, porém ainda assim estamos falando de uma economia muito significativa, acima de 50%, ou ele pode simplesmente esperar a obra finalizar e fazer tudo isso no final. Correto, Né? mas o quanto antes ele entrar, maior a economia. Exato, vale lembrar que o quanto antes maior a economia. E lembrando que ao final da obra, ele precisa então da certidão negativa de débito, e é aqui que a FF Engenharia e Assessoria entra para assessorar nossos clientes e entregar para ele conformidade fiscal, de forma que ele tenha uma segurança jurídica perante a Receita Federal e, claro, o desconto. E o que a gente sempre fala, não precisa necessariamente de nota fiscal. Vale lembrar que não é necessário o trabalhador CLT. O trabalhador não precisa ser formal pela construtora. Correto. O trabalhador autônomo, a contratação autônoma ou a contratação do MEI, se o proprietário da obra for pessoa física, a Receita Federal aceita fazer todo o processo de aferição por meio de recibo simples. Então, nós conseguimos atingir o máximo de desconto, 70% ou 90%, dependendo da obra.